Sabe uma coisa máxima desse em um clássico? Não tem favorito. Sabe, as casas de aposta pra mim, elas não sabem quantificar ainda um clássico. Não sabe. Eu vou te dar um exemplo. O Flamengo perde pro Flamengo. Quer dizer, o Fluminense perde pro Vasco. O Vasco ganha do Botafogo. O Botafogo ganha do Flamengo. O Flamengo ganha do Vasco. O Vasco ganha do Botafogo. Tipo, o que eu tô te falando é que se você tentar traçar as coisas do tipo, hoje o Fluminense vem ganhando de Flamengo e de Botafogo, mas perdendo pro Vasco. O Vasco vem ganhando do Botafogo e do Fluminense e vai perdendo pro Flamengo. O Botafogo que ganha do Flamengo, mas perde para Vasco e Fluminense. O Flamengo que ganha do Vasco, mas perde para Fluminense e Botafogo. Ou seja, é uma coisa de louco. Uma coisa de louco. E isso tem que ficar na cabeça das pessoas. Clássico não tem razão. O que a gente, por exemplo, vê, se você juntar todo o dinheiro, por exemplo, do time que estava lá do Flamengo, não dá o time inteiro do Fluminense. Isso que é insano. Então as pessoas falarem assim, não, porque o time do Flamengo tem muito mais questão financeira e poder financeiro, o que importa? Vamos contar um pouquinho mais sobre o jogo. Mas antes disso, o YouTube Live vai voltar em algum momento. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? E amanhã temos o meu aniversário, hein? Isso. Obrigado, Fluminense, por me dar esse presente de aniversário. Vamos lá. Vamos até beber um pouquinho de água aqui que eu preciso. Bom, eu acho que a gente pode separar o jogo em 3 partes. A primeira parte, que fica até os 10 minutos, em que o Fluminense e o Flamengo jogam uma pelada aquática. O que pra mim é absurdo. É absurdo. E eu vou te explicar por que é absurdo isso. Porque não tinha jogo. Eu não tinha experiência nenhuma de que algum time pudesse meter algum gol ali. Depois eles param. Voltam ao campo depois, muito tempo depois. O jogo que era pra terminar às 8 horas, mais ou menos, termina às 9, por conta dessa demora e pausa. E o jogo volta. Novamente, com uma intensidade muito pequena e muito estudo. Né? O Fluminense tendo a bola bastante, conseguindo conduzir essa bola. E o Flamengo pouco ativo no primeiro tempo. As melhores chances foi do Fluminense naquela poça d'água com o Guga tentando cabecear pro gol. E do Fluminense com o Kevin Serna. O Flamengo não chegou uma vez só de cabeça, que foi bem perigoso, mas que acabou realmente não dando em nada. Então se encerra o primeiro tempo dessa maneira. Já no segundo tempo, vamos falar sobre os gols, que é mais importante, que principalmente falando sobre o gol do Serna e o gol do John Kennedy. E os dois tiveram a mesma situação. Ataque do Flamengo, erro de Everton Araújo, ou até mesmo erro de Varela. Um de Everton Araújo, outro de Varela. Santi Moreno toma a bola, acha
Serna livre, ele chuta, faz o gol, 1-0 Fluminense. Logo depois, Fluminense continua agredindo o time adversário, continua sofrendo ali diversas situações problemáticas envolvendo a cabeçada, em que o Fluminense consegue realmente se reter. Várias tentativas, tanto do Alexandro quanto do tanto do Emerson Royal quanto do Varela e o Alexandro antes, encaixando justamente nessa situação toda. Péssima partida justamente do próprio Samuel Lino de um lado e do Plata do outro, igualmente também a péssima partida também do próprio Carrascal. O Flamengo não consegue realmente se manter ali. E em um lance também de escanteio, James bate de cabeça, o zagueiro adversário, que foi o Léo Ortiz, toca a bola, deixando livre para o John Kennedy só chutar, fazer 2-0 Fluminense. Logo em seguida, eu acho que por um desleixo do Fluminense, o Flamengo passa a pressionar mais, e num escanteio batido pelo Everton Cebolinha, o Léo Ortiz acha o ataque e cabeceia para o meio, e o atacante, quem fez o gol? Eu não me lembro mais quem fez o gol, calma aí. Vamos. Sério? Não consigo ver aqui. Não consigo quem fez o gol. Acaba diminuindo o placar, né, de 2-1, mas o Flamengo não consegue fazer nada. O juiz dá 6 minutos, e vamos falar um pouquinho sobre o juiz. O juiz do jogo foi péssimo, deu 2 cartões amarelos que pra mim eu não vi nenhuma situação realmente estranha, realmente falar assim, não, isso aqui era pra cartão amarelo. Igualmente também deu uma cartão amarelo também pro Flamengo, então ele errou em diversos momentos, mas eu acho que errou muito mais contra o Fluminense do que propriamente dito contra o Flamengo. Péssimo, não merece estar realmente jogando justamente ali a situação toda. E só deixa eu ver aqui quem é. Foi o Everton Cebolinha. Então quem cruzou foi justamente o Gonzalo Plata. O Everton Cebolinha chegou, deu um chute, fez um gol. 2-1 placar final. Bom, eu acho que a gente pode aprender algumas coisas aqui. Eu acho que o Fluminense ele ganha mais uma contratação, tá? O Santi Moreno não tinha estreado de fato no Brasileirão passado. Eu falei que eu gosto dele até porque uma coisa que eu fico pensando é o seguinte: por que o técnico da Colômbia, ao escalar os jogadores lá atrás, trocava os Arias pelo Santi Moreno? É porque o Santi Moreno tem algum valor. Então o Fluminense ele acaba ganhando esse reforço que já estava ali. E também ganha um centroavante que está fazendo gol, que é o John Kennedy. Já é sua 4ª partida com 2 gols feitos. Não vai ser o Cano que vai meter 4 gols em 4 jogos. Isso daí não existe. Mas a gente está vendo que o John Kennedy está metendo os gols.
Melhor do jogo, eu vou dar mais pro James, que jogou muito. Eu acho que teve um lance ali que foi muito interessante, que eu não falo somente de lances específicos, mas eu quero falar sobre esse lance específico que foi tentado a primeira com o Pedro perde a bola, chega o Carrascal, retoma essa bola e no mesmo lance, né? Quer dizer, o Pedro vai lá, perde a bola, o Carrascal logo atrás vai, pega a bola e o James depois pega a bola e já lança pro ataque. Então, para mim, esse lance já deu justamente pro James o melhor do jogo. O pior do jogo pro Fluminense, né? Normalmente o melhor do jogo do Fluminense e o pior do jogo do Fluminense, na minha concepção, eu vou colocar pro Lima. Pro Lima. Pouco fez e de fato eu não entendo por que insiste em Lima. Só isso. O melhor do jogo adversário foi pra mim. Pra mim foi o Pedro. Eu acho que depois que o Pedro saiu, o Flamengo ficou muito sem essa força ofensiva e acabou justamente prejudicando isso. Eu faço 3 duplas depois, as 3 duplas e depois o goleiro, depois o técnico, então 2 duplas. Guga é pra mim reserva absoluto do Samuel Xavier, então eu fico muito mais tranquilo sobre isso. Gostei da situação. E Guilherme Arana, na minha concepção, é um bom substituto pro René, mas eu não acho que o René seja. Eu acho que o René é. Quer dizer, eu acho que o Arana ele pode tomar esse posto do René. E eu fico mais tranquilo, tendo esses 4 laterais aí que eu comentei. Sobre. Também falando sobre o ataque. Serna continua muito forte. É um jogador que realmente vem se destacando positivamente, vem fazendo seus gols e entendendo mais o futebol como se. E John Kennedy é uma grata surpresa ele voltar a fazer isso. Para mim, ele está conseguindo entender o estrelato dele com a situação dele atual e consegue estar realmente redimindo sobre isso tudo. Outros 2 jogadores para mim é o Bernal e o Nonato. Bernal muito bem no jogo. Fico feliz, né, da entrada dele. Finalmente o Bernal que eu queria ver no Fluminense eu vi nesse jogo. Que é um Bernal bem ativo. É um Bernal que diversas vezes os caras querem montar uma jogada e o Bernal desmonta a jogada. E do outro lado o Nonato, que fez uma partida boa, que distribuiu bem o jogo. E é isso que eu quero justamente de um jogador que possa jogar como segundo volante. Fábio, na minha concepção, não errou no lance do gol. Em todos os momentos em que ele tá vendo, a gente está vendo a dificuldade que o Fluminense tem na bola aérea, o Bernal consegue. O Fábio está indo para cima para tentar impedir justamente isso. E foi muito bem justamente sobre isso tudo, até mesmo para perder tempo, ele conseguiu perder bem tempo. Max Cubeiras barra Luiz Obeldia foi muito bem nas substituições e foi bem comportado durante o jogo inteiro, né? Conseguiu se manter ali bem tranquilo, justamente para até manter os jogadores bem tranquilos, e eu fico feliz justamente isso tudo, né? Só queria apontar um pouquinho mais sobre o Serna, que depois que o Fluminense toma gol, o Serna fala assim, cara, sem cabeça baixa, vamos continuar. Gostei da atitude do Serna, tá bom? Dito isso, vencemos. E a gente está vendo justamente do outro lado ali, que seria um jogo que provavelmente o Fluminense poderia perder entre Fluminense e Grêmio. Talvez não seja tudo isso. Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Rede social da criação de vídeo, o vídeo já é 10, 12, 20 horas.
Pix na tela. Esse meu para não dar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor. Vitória Fluminense!